Depoimento de Homero Silva, in memoriam, para o Museu da Televisão Brasileira, em 18 de novembro de 1998. O seu nome? Homero Domingues da Silva Filho. Nome do seu pai? Meu pai chamava-se Homero Domingues da Silva, conhecido como Homero Silva. Quero saber local e data do nascimento de Homero Silva. Homero Silva nasceu em 30 de janeiro de 1918, em São Paulo, especificamente no bairro do Cambuci. Quero saber também a ascendência, a origem da família. Quero saber alguma coisa sobre os avós. Sim. A ascendência da família é italiana. O Domingues, apesar de dar a impressão de ser um nome espanhol, mas não é de origem italiana. A minha avó, Cândida, que era mãe de Homero Silva, chamava-se Cândida Colomba Pettinati. E o pai de Homero Silva era Jorge Eloy Domingues da Silva. Você conheceu a vovó Cândida? Sim. Fale sim. um pouco sobre ela. A vovó Cândida era uma figura dessas fenomenais que só aparecem de 100 em 100 anos. Uma mulher lutadora, valente, excelente mãe, excelente avó. Eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que foi minha mãe, na realidade, porque ela não só criava os netos, como cuidava dos filhos também. Quero saber um pouco sobre a infância do seu pai, Homero Silva, que foi aqui na capital. Sem dúvida. Fale sobre isso. Essa é uma história um pouco longa, mas eu vou procurar resumir. A infância de Homero Silva foi extremamente pobre. Uma infância feliz, eu diria, mas muito pobre. Aos 18 anos, Homero Silva perdeu o pai. E se viu com dificuldades financeiras. E naquela época não havia muito campo de trabalho ainda, havia uma indefinição inclusive da parte dele, o que ele poderia ainda estar fazendo no futuro. Qual era a profissão do seu avô, pai dele? Meu avô era fotógrafo. E faleceu, dizem, eu não o conheci, mas dizem que em função de revelar fotos em casa, me parece que havia um produto que ia minando os pulmões das pessoas que faziam esse tipo de revelação. Naquela época, obviamente, a tecnologia era zero, não existia. E isso, me parece, acabou deteriorando o estado de saúde dele. E ele faleceu em função disso. Dê algum exemplo para que a gente sinta realmente, você falou da pobreza. Como é que foi a pobreza da infância do seu pai? Sim. Havendo falecido meu avô, as condições de sobrevivência eram mínimas. Então, minha avó Cândida, daí eu ter dito que uma mulher excepcional, começou a fabricar sabão em casa. Ela mesma fazia o sabão. E Homero Silva passou a vender esse sabão de porta em porta. E, ao mesmo tempo, estudava. Ele tinha um irmão, tio Gilberto Domingues da Silva, brilhante advogado depois. Mas esse irmão ainda era pequeno, a diferença dos dois era de 3 anos. E, a par de trabalhar e ainda estudar, essas duas coisas tinham que ser compatíveis naquele momento, eles não tinham como os dois irem à escola ao mesmo tempo. Então minha avó colocou um no período da tarde, aliás, o local era o Ginásio do Carmo, Nossa Senhora do Carmo, um ginásio de irmãos maristas. E os dois conseguiram bolsas de estudo. E, a par disso, como eu dizia, então, do trabalho e da escola, só havia um sapato para os dois. Eles não tinham condição de comprar. Então, vovó Cândida comprou um par de sapatos, que um usava de manhã e o outro usava à tarde. A característica da tarde, que era o meu tio, menor então,
que meu pai, é que ele forrava o sapato com jornais, porque o pé dele ainda não tinha o tamanho que o meu pai tinha. Então, supondo-se, não sei exatamente na época qual teria sido o número, mas que fosse 38 de Homero, o de Gilberto era 34, 35. Então ele forrava com jornal para o sapato poder encaixar, para que ele fosse à escola com o mesmo sapato. Assim mesmo, Homero continuou o estudo, fez primário, secundário e faculdade. Fale um pouco sobre a faculdade. Faculdade foi, aliás, os dois irmãos. Há um detalhe interessante aí da vida de Homero Silva. Em função de dificuldades de trabalho, como eu já disse, da infância pobre, etc., ele teve que trabalhar um pouco mais. Então ele parou de estudar 3 anos. Parou de estudar para entrar na faculdade, posteriormente junto com o irmão. E os dois, quando o irmão atingiu a idade de fazer faculdade, os dois foram classificados, um em primeiro e outro em segundo lugar. Quer dizer que o seu pai conseguiu o primeiro lugar na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Sim. E eu diria até que isso foi uma constante na vida dos dois. Tanto ele quanto meu tio Gilberto se revezavam em primeiros e segundos lugares. Eram estudiosíssimos. Tinham uma inteligência realmente muito grande. Isso fez, porém, com que o seu pai se tornasse uma pessoa um pouco séria, um pouco sisuda, um pouco responsável demais? Sim. Eu acredito que o sofrimento, a infância pobre, a responsabilidade aceita, até porque não havia outra alternativa, desde pequeno, o fez ser realmente, eu não diria sisudo, porque ele era um homem alegre, mas o fez ter responsabilidades muito grandes acima dele, eu diria, para a pouca idade que ele tinha ainda. Quero saber sobre casamento, mas sei que ele já estava em rádio quando se casou. Então falemos um pouco sobre a vida artística de Homero Silva. Sem dúvida. Ele, em 1937, prestou um concurso para locutor substituto. Concurso esse, na época, então, feito pela Tupi, se não me engano, Rádio Tupi. E, para variar, me perdoem a insistência, ele foi o primeiro colocado. E passou a ser locutor substituto. Sem dúvida. E ele, enquanto era locutor substituto, trabalhava também na área de publicidade da própria emissora. E depois ele perfilou, passado o tempo, ele perfilou junto com grandes nomes na época, Itá Ferraz, Nicolau Tuma, pessoas de alto gabarito, que já eram nomes consagrados no rádio. E a carreira dele foi muito bonita. Ele se tornou, após algum tempo, o locutor principal da emissora. E também diretor? Sim. Posteriormente, ele atingiu o cargo já, na época, a Tupi, a difusora já unidas, então, ele se tornou diretor artístico das duas emissoras de rádio. E teve uma carreira realmente brilhante. Quero saber agora sobre casamento. Ele estava já na Rádio Tupi quando conheceu Yolanda. Sim. Fale sobre sua mãe. Yolanda, minha mãe. Yolanda Masili, também de descendência italiana. Aliás, prima em segundo grau do ex-presidente do Brasil interino, Ranieri Mazzilli. E eles se casaram, meu pai, a essa época, já tinha uma fama razoavelmente boa, era não digo ainda um ídolo como passou a ser nos anos que se sucederam, mas já era um ídolo e foi na igreja do Cambuci. E pelas
fotos, obviamente eu não estava lá, mas pelas revistas que nós temos da época, coisas assim, foi um sucesso. Várias pessoas, nossa, eu acredito que, segundo as publicações da época, em torno de 300 a 400 pessoas, fãs, estavam na porta da igreja assistindo. Foi um acontecimento à época. E Yolanda, como era? Mamãe é uma pessoa... Na época, uma moça fechada, sim, religiosa. Sim, muito bem lembrado, muito bem lembrado. Na época, mamãe era filha de Maria. Era filha de Maria e o papai congregado mariano. E eles se conheceram na igreja, justamente nas celebrações. E se conheceram, começaram a namorar. Os dois tinham uma afinidade muito grande, eram pessoas com uma cultura acima da média, em função dos estudos, da religiosidade, dos pais que tinham, embora meu pai já tivesse perdido o meu avô, o pai dele, mas o meu avô, pai da minha mãe, que era o João Mazili, comerciante de primeira categoria, importava produtos da Itália, enfim, tinha muito contato com o comércio. E minha mãe se tornou uma, não digo comerciante também, mas aprendeu muito, que naquela época as mulheres atingiam até um limite de estudo, né? Mas a minha mãe não. Minha mãe se esforçou, fez escola de comércio, enfim, para a época era uma faculdade, né? Para a época dela. E Quero saber de um programa que ele começou a fazer nessa época e que se chamava Clube do Papai Noel. Fala sobre este programa, por favor. Esse programa foi o primeiro programa de rádio do meu pai, de Homero Silva, e foi um sucesso. Foi um sucesso que durou seguramente muitos e muitos anos, eu diria, acho que em torno de quase 40 anos, porque ele teve uma fase de rádio e depois televisão. E foi um programa que realmente estourou na época. Era um programa que inovou. Sim, esse programa, na realidade, foi produzido inicialmente por Itá Ferraz, era seu produtor, e depois Homero Silva assumiu e continuou com o Clube Papai Noel. Foi o programa que realmente lhe deu, se eu pudesse dizer assim, grande parte da fama que ele obteve em toda a sua carreira. É verdade que ele era chamado de Papai Noel? Sem dúvida, sem dúvida. Por crianças, porque era um programa destinado a crianças. Era um programa destinado a crianças. E feito por crianças. E feito por crianças. Eu diria, sem sombra de dúvida, sem correr em risco de erro, que esse programa, o Clube Papai Noel, foi, sem dúvida nenhuma, o avô dos programas infantis de hoje. Das Xuxas, Angélicas, enfim, pessoas que obviamente têm todo o seu valor. Mas explique um pouco mais como era o programa e que artistas você se lembra ou você ouviu falar que trabalharam nele. Sem dúvida. O programa era voltado basicamente para o pendor artístico das crianças. Era estimular a criança, já na época, tanto a nível artístico como educacional, a se soltarem, a terem sua participação. E havia cantores, havia crianças que tocavam instrumentos, haviam crianças que recitavam, então tinham a sua grande parte de cultura, de leitura. Era um programa realmente cultural, voltado para a criança, posteriormente para a juventude também, porque essas crianças se tornaram jovens, não é? E o programa continuou com muitos deles, e eu tenho grandes nomes que participaram na época. Vida Alves, por exemplo, que eu posso citar, com muito amor e carinho, a própria Hebe Camargo, o maestro Elon Chaves, falecido Elon Chaves, a Vilma Bentivenha, cantora, Vanderlei Cardoso, cantor, e muitos outros que participaram do programa e que se lançaram
na vida artística e estão até hoje. Eu não posso deixar de falar de Homero Silva. É porque ele está ligado à minha vida artística inteira. E quanta saudade! Eu conheci Homero Silva quando eu era bem garota. Menina, eu me lembro que eu saía, eu acho que do 4º ano primário, e ia para o clube do Papai Noel. Talvez eu tivesse 10 anos, por aí. E no clube do Papai Noel, era uma festa. Eu chamava o Homero Silva de Papai Noel. E ao meu lado, vários artistas, etc. O meu momento era o canto. E quando eu tinha que subir ao palco, porque havia um palco, embora fosse programa de rádio, era uma alegria. Com o público, eu imitava Carmen Miranda. E Homero Silva, sempre carinhoso, sempre daquele seu jeito amável, ficava ali ao lado incentivando as crianças. Eu me lembro do dia que Homero Silva ficou noivo. Ai, que emoção e um pouquinho de ciúme. É essa moça que ele escolheu? A criançada toda... Eu acho que era ciúme. Ciúme de criança, ciúme de pessoa que a gente ama e também não quer dividir. Assim eram todas as pessoas, todas as crianças que participavam do programa Clube do Papai Noel. Foi um marco, eu acho que foi um marco do antes e depois do rádio. Era um programa que tinha uma audiência muito grande. Tanto tinha que ele era repassado em Porto Alegre e em Recife. Em Porto Alegre, se não me falha a memória, havia uma pessoa que era um apresentador de Porto Alegre, frequentava a nossa casa, chamava-se Júlio Rosenberg. Este eu não esqueci. Era um homem alto, um gaúcho, sempre de bem com a vida. E ele estava sempre em casa. E meu pai, vez por outra, fazia as apresentações em Porto Alegre. Voltemos ao casamento. Após o casamento memorável, cheio de fãs na igreja, o casal recolheu-se e continuou a sua vida e teve filhos. Sim. Me fale sobre os filhos do seu pai. Bom, um sou eu, que está aqui, e outro... Que recebeu o mesmo nome do pai. Sim, mesmo nome, Homero Domingues da Silva Filho. E a Célia Domingues da Silva, minha irmã, um pouco mais velha. A Célia é de 44, eu sou de 46. E isso do primeiro casamento. Papai teve um segundo casamento. Foi casado em segundas núpcias e teve uma filha, minha irmã, Silvana Salles Silva, e que hoje é médica. É a menorzinha, mas é médica, é uma menina espetacular, por quem nós nos nutrimos todo carinho. Quero saber, outros programas que o seu pai fez, além do Clube Papai Noel. Vamos relembrar. Bom, eu me lembro que um dos programas que fez muito sucesso, embora não houvesse assim a participação direta dele no sentido vamos dizer, do programa em si, mas ele fazia a narração do direito de nascer. E isso foi uma coisa no rádio que marcou. Me lembro de várias pessoas ligando e falando da narração dele, do programa. Então ele narrava, na época, no rádio, né? Ainda no rádio, sempre no rádio, esse programa, que era essa novela. Né? Mas na televisão, ele inclusive a abriu para a América Latina. Sim. Foi o Homero Silva o primeiro apresentador de televisão. Com certeza. Inclusive, só voltando ao rádio, acabei de me lembrar, ele tinha o programa Ponta de Lança e Boa Noite, Amigos, que eram escritos por Maurício Loureiro Gama. Isso eu nunca esqueci. E ele emprestava a sua linda voz à crônica do Maurício. Sem dúvida, eram produzidos pelo Maurício. Mas agora falemos da televisão. A televisão foi inaugurada 18 de setembro de 1950. E o primeiro apresentador de TV foi Homero Silva. Foi o primeiro homem a aparecer. E segundo os relatos, ele teria dito: senhoras e senhores,
estamos inaugurando a TV para a América Latina. A primeira TV da América Latina, porque nem no México ainda havia. A cruz que Anchieta plantou, pois dir-se-á que ela hoje acena Foi inaugurada por uma às 5h30 da tarde altíssima a primeira estação de televisão da América do Sul. TV Tupi Difusora, Canal 3 de São Paulo, hoje Canal 4. O Bispo Auxiliar de São Paulo, Dom Paulo Rolim Loureiro, deu a bênção nos equipamentos que os artistas tinham ido buscar em Santos em caravana meses antes. O fundador, jornalista Assis Chateaubriand, fez um discurso. E a madrinha da cerimônia, poetisa Rosalina Coelho Lisboa, leu uma oração que começava: a televisão, essa criança desconhecida entre nós. No caso, a criança tinha um pai, Assis Chateaubriand. Mas meses antes, em sessões experimentais, o seu pai já fazia essas apresentações da televisão, inclusive ao lado do Frei Mojica. Mojica. Aliás, o Frei Mojica foi o cantor. O Frei Mojica, na época, era muito famoso pelas suas canções. Românticas, de amor. Sim. E ele foi convidado, especialmente na época, pelo Chateaubriand, para que, juntamente com o meu pai, com o Homero Silva, inaugurasse a TV. E essa inauguração, como eu disse, foi a 18 de setembro de 1950. O seu pai fez também cinema? Fez. Homero Silva participou, ao que me consta, de um filme que era do Oduvaldo Viana, chamado Quase no Céu. E me parece que Vida Alves também estava nesse filme. Fazendo com ele o par romântico. O par romântico. Depois da televisão Tupi, onde ele ficou por muitos anos, ele foi para a televisão Cultura. Sim. Na realidade, na Tupi ele ficou muitos anos. Como todos sabem, ele era o que nós poderíamos dizer, sem querer fazer uma analogia ridícula, mas não é o caso, porque obviamente um é cantor. Mas ele teria sido, na época, o Roberto Carlos, da época dele. Ele apresentava muitos programas, todos os programas de gala eram feitos por Homero Silva. Todos os programas, apresentações de misses, concursos, e naquela época todos de smoking, formais e tal. Você está esquecendo o Clube dos Artistas, famoso? Sim, o Clube dos Artistas foi o marco na televisão. O Clube dos Artistas era produzido por Ayrton Rodrigues. Anteriormente não me lembro por quem. Ayrton Rodrigues Ayrton desde Rodrigues, o começo, mas a apresentação era Homero Silva. Era Homero Silva. Posteriormente se juntaram a ele, não sei a ordem certa, mas Márcia Real e Cacilda Lanuza também fizeram apresentações do Clube dos Artistas. Faziam dupla. Faziam dupla. E até a partir de um determinado momento, porque até então ele apresentava sozinho. E era um programa levado ao ar nas sextas-feiras e era líder de audiência absoluta. E o foi durante muito tempo depois, após a saída de Homero Silva, da TV Tupi, então, Canal 3, aí por Ayrton e Lolita, né? E depois o Homero Silva prosseguiu, sempre me apoiando, sempre colaborando, sempre incentivando, sempre tão amigo. Homero Silva esteve no meu casamento, Homero Silva esteve algumas vezes na minha casa. Eu estive quantas vezes em casa dele, principalmente quando ele organizava exatamente com muito sucesso aquele Natal da criança pobre. Eu conheci não só a esposa Yolanda, como a mãe, Dona Cândida, assim, aquela senhora tão carinhosa. E Homero tinha uma ligação muito grande com a sua mãe. Mas o tempo passou e as carreiras vão crescendo, correndo, se separando, enfim, acontecendo. E
A de Homero Silva, de repente, fez com que ele fosse para Rádio Cultura e eu deixei de vê-lo, embora eu tenha ido visitá-lo lá na Rádio Cultura. Quero saber, você, filho de Homero Silva e que também se chama Homero Silva, você fez algum programa de rádio ou de televisão? Eu, modestamente, tive uma pequena participação no Clube Papai Noel, em alguns programas que aparecia assim, em alguns closes, quando o patrocinador de então, que era a Companhia Antártica, pedia que os garotos que estivessem juntos lá mostrassem então o Guaranazinho, que era o caçulinha. Então nós mostrávamos que estávamos tomando Guaraná Caçula, coisas assim, quer dizer, uma participação muito Fez minúscula. Merchandising. Fiz o merchandising já E naquela época. ganhou um pequeno cachê? Não, naquela Ganhou época ainda só o Guaraná. não era remunerado ainda. Mas Falemos agora da vida política do seu pai. vida política. Ele realmente teve uma vida política intensa. Foi um político de renome, político prestigiado, honrado e honesto. Era isso que se esperava dele e esse papel ele cumpriu. Ele foi vereador 2 vezes, foi deputado também 2 vezes e em 1958 foi o deputado mais votado do Brasil e a par disso concorreu a prefeito. Na chapa dele havia o Nicolau Tuma, que era vice-prefeito, candidato a vice-prefeito então, e perdeu por muitos poucos votos. Foi uma coisa que até hoje ninguém entendeu, mas ele realmente lutou até o fim. A perda foi insignificante, coisa de 50 votos, que até na época teria se dito que eles iriam recontar votos, coisas assim, mas aí no final meu pai não fez muita questão disso, porque ele achou que o concorrente, na época, se não me engano, Lino de Matos e o Emílio Carlos, eles estavam, havia um ganho e a justiça tinha que continuar. Quero saber, TV Cultura, quando é que o seu pai foi para a TV Cultura e que cargo ele exerceu lá? Papai foi para a Cultura, acredito que nos anos 80. Não, perdão. Não. Foi nos anos 70. 70 ele foi nomeado presidente da Fundação Padre Anchieta. Depois acabou o mandato do então governador, na época. Ele continuou, mas aí como diretor da Rádio Cultura, onde estava até ter falecido, até a época do falecimento. Depois eu soube que Homero Silva estava doente. E eu estive em casa de Homero Silva. Ele estava casado com Dona Mariinha. E eu estive visitando Homero Silva na casa dele. Ele estava acamado. Mas eu jamais vou esquecer a minha conversa e o tom dessa conversa e a importância que essa conversa teve para mim. Homero Silva falou: "Vida, o que você está fazendo?" Eu disse: "A televisão está um pouco difícil, eu estou um pouco aborrecida." Qualquer lamúriazinha, porque eu o considerava o meu guru, o meu chefe, o meu pai, então eu tinha direito de fazer isso. Então ele ouviu aquilo um pouco, assim, de rosto fechado, e disse: "Eu tenho uma saída para você. Você é uma moça inteligente." Foi ele que disse. "Uma garota que eu admiro desde os primeiros momentos artísticos. Você tem que ser professora daquilo que você sabe." Eu fiquei assim porque eu já tinha tido uma empresa de uma academia de rádio e televisão com a Célia Rodrigues, muitos anos antes. Eu falei: não tenho vontade de ensinar arte. As pessoas são geralmente muito sem preparo. Ele falou: "Não, escolha o que você quer ensinar. Vá para sua casa e pense.
Não deixe que as mudanças acontecidas na televisão, principalmente as mudanças de valores, ele se ressentia um pouco disso naquela ocasião. Não deixe que isso atinja você. E falou ele, eu me transformei porque eu resolvi passar para os outros aquilo que eu sei, que eu estudei no campo do direito. Pense você no que você achar que pode e toque a sua vida. Assim foi, e eu acabei por sair da televisão e montar cursos de comunicação. Hoje, em 1998, estes cursos onde eu onde eu ensino expressão verbal, já estão com 18, quase 18 anos. Tudo isso, Homero Silva, tudo isso você me deu de presente, sem perceber, naquela conversa tão amiga, naquela conversa tão paternal. Quase que naquele momento, embora com um pouco de vergonha, eu respondi para você, obrigada, Papai Noel. Papai faleceu, por incrível coincidência, em 19 de setembro de 1981. E inaugurou a TV a 18 de setembro de 1950, quer dizer, foi no mesmo mês que ele inaugurou a TV, um dia depois, né? E foi realmente traumatizante para todos nós. Foi uma perda muito grande, eu acho que, independente de ser filho ou não, mas foi uma perda traumatizante, eu acho que para São Paulo foi muito grande. Quero saber a sua opinião sobre o seu pai, você garoto, você que ia junto, você que apenas aparecia bebendo Guaraná e que tinha em seu pai, assim, o grande ídolo de São Paulo todo. Sem dúvida. Isso é um aspecto muito importante. Eu digo sempre que eu tive uma infância extremamente feliz. Extremamente feliz porque eu tinha o ídolo e tinha o pai ao mesmo tempo. Era uma coisa maravilhosa, minha infância foi muito feliz. Mas o ter o pai e o ídolo ao mesmo tempo e dividi-lo era uma coisa meio difícil para quem é criança. Eu acho que todos os filhos de artistas têm esse problema, dividir o pai com as pessoas. E na época criança a gente não entende muito isso, não é? Mas, obviamente, isso acontece hoje em dia com muita normalidade. Mas foi um maravilhoso. Foi um pai excepcional. Amigo, diálogo quando tinha tempo. Claro, seu tempo era curto, mas o diálogo entre nós era extremamente profícuo. O que nós não tínhamos tempo de conversar, às vezes em um mês, em uma hora nós conversávamos e saímos com soluções. Foi realmente um pai amigo. E, acima de tudo, que eu me orgulho e procuro passar isso aos meus filhos, honesto, trabalhador. Trabalhou muito até o fim da vida. E não há o que se falar dele em termos de desonestidade ou qualquer coisa nesse sentido, como se ouve muito hoje, infelizmente, na nossa política. Pai como professor, falemos disso. Papai foi professor da FMU e foi das faculdades lá em Bragança Paulista também. Se não me engano, Faculdade São Francisco, Organização São Francisco, de ensino. E ele era professor de Direito Constitucional e Problemas Brasileiros. Foi uma fase da vida dele em que ele se realizou muito, muito, muito. E a gente via na expressão dele que a vida dele tinha sido retomada depois de um certo tempo de ter saído da TV e tal. A vida dele retomou um outro caminho. E ele ficou muito feliz. Eu tenho certeza disso. Quero que você fale, Homero Silva, a respeito do Natal que seu pai, Homero Silva, organizava para as crianças pobres. Sim.
Esta é uma fase muito importante. Na realidade, esse Natal das Crianças Pobres foi idealizado por ele e contava com a colaboração de todos os artistas, inclusive Bida Alves, que nos ajudava muito, estava sempre em casa. Os anunciantes à época forneciam. Eu me lembro que o Homero Silva ia em anunciante por anunciante, e na época nós chamávamos de anunciante, né? Não patrocinador, embora eles patrocinassem também, óbvio, e pedindo brinquedos, cobertores, bolas, enfim. E os artistas, depois, quando chegavam esses brinquedos, essas doações, os artistas iam em casa, em colaboração, a nossa casa era do lado, lá na Doutor Arnaldo 2365, em colaboração faziam todos os pacotes, os embrulhos e ajudavam na distribuição. E com isso eram beneficiadas 2.000, 3.000 crianças que tinham um Natal muito feliz. Esse era o espírito de Homero Silva, sempre com a criança em mente, sempre com a educação em mente. Isto para nós foi fundamental. Seu pai foi um grande homem na televisão, no rádio, na vida também política e ainda como professor. Na sua opinião de filho, que setor falava mais ao coração dele? É uma pergunta que eu acho que tem uma resposta, acho que clara. Eu acho que realmente a parte artística dele, realmente, foi a vida dele. Porque da parte artística que as outras coisas nasceram. Embora ele tenha se formado em Direito concomitante à vida artística. Mas a parte artística, com certeza, foi o que o realizou, eu tenho certeza, profissionalmente. Também a política o realizou, porque ele pôde fazer o bem através da política. E também como professor, porque ele pôde deixar sua mensagem às gerações futuras. Mas, com certeza, tudo começou com a parte artística. Eu acho que isso o realizava totalmente. Agora quero saber, Homero Silva Filho, você, filho de um homem essencialmente ligado aos meios, aos veículos de comunicação. Quem é você? Como se formou você, que hoje é um homem, sendo assim tão ligado e de uma forma direta, ainda que indireta? Fale de você. Quem é você? Sou um humilde advogado, né? E não quis, obviamente, e também confesso que nunca fui muito estimulado pelo meu pai a seguir a carreira artística. Talvez pudesse, tantos exemplos temos, Débora Duarte, Adriano Stuart, Regina Duarte, enfim, temos exemplos de inúmeros, ficaríamos aqui citando a tarde toda. Mas por coincidência ou não, nunca houve estímulo da parte do meu pai para que eu seguisse a carreira artística. Ele entendia que era melhor achar um outro tipo de profissão, porque na época dos pioneiros da TV, ser artista era realmente uma profissão de fé. E muito sofrimento, muita luta, muita garra. Vocês fizeram a televisão com garra, com luta. Eu diria, parafraseando o filme, com sangue, suor e lágrimas, com certeza. Isso não estimulava muito, não estimulava realmente muito. Eram vocês realmente que estavam ponteando isso. E os filhos, às vezes, tinham que ser desviados para outros caminhos. Na época, ter a formação universitária. Então, eu me mantive e me mantenho como advogado. Estou feliz com a minha profissão. Mas quem sabe, até um dia, possa até surgir uma oportunidade para eu, talvez tardiamente, me entronizar num rádio ou numa TV. Mas no momento não tenho essa aspiração. Fale agora dos netos do Homero Silva. Netos do Homero Silva. Homero Silva, da Célia, que é a mais velha, tem 3 netos. Ricardo, Rodrigo e Cristina. Da Silvana tem o Felipe. E meus, tem o Daniel e o Tiago, todos na sequência.
Então, são 6 netos. Ele chegou a conhecer, antes de falecer, o Ricardo, então. O Ricardo, Cristina, Rodrigo também, e o Daniel, que nasceu em 78. Papai faleceu em 81. Daniel tinha 3 anos, então. Não conheceu o Tiago, não conheceu o Felipe. Você está fazendo alguma coisa pelos pioneiros? Sim, eu me orgulho de ter aceito o convite para fazer parte da direção, na qualidade de segundo tesoureiro, e é uma parte que, embora a minha cooperação nesse sentido não seja muito grande, mas eu estou sempre pronto para ajudar, participar, e estou sempre me colocando à disposição, porque eu acho que é importantíssimo essa associação. Ela é importantíssimo, o que ela faz é importantíssimo. E o que ela pretende, então, é mais importante ainda. É a memória que nós sabemos que, infelizmente, nosso povo não tem. E é preservar essa memória. E eu estou com vocês. Obrigada. Eu é que agradeço a oportunidade.